Bom dia, bom dia, bom dia! Vou começando aqui, enquanto isso vou convidando a Sandra e vou convidando mais pessoas para virem participar conosco. Enquanto eu vou falando para vocês, que o Ajustando a Saia, ele é um programa de lives do qual eu falo com outras mulheres sobre os prazeres da vida. Então, vou convidando a Sandra aqui. Só um minutinho, gente. Feito o convite. Enquanto a Sandra não entra, vamos lá, né? Bem-vindos a mais um Ajustando a Saia. Ajustando a Saia é um programa de lives em parceria ao meu trabalho como terapeuta em sexualidade, onde eu falo com outras mulheres sobre os prazeres da vida, né? Catiane, por que falar sobre os prazeres da vida? A gente costuma, fugiu a palavra agora, mas a gente costuma limitar a nossa sexualidade em relações e relacionamentos. E é muito mais do que isso, né? Os prazeres da vida, o que nos proporciona prazer, são vários, são inúmeros, por sinal. Poderia até dizer que são infinitos, né? Vamos chamando a Sandra aqui de novo. E a gente costuma, né? Às vezes, limitar só nas relações e relacionamentos. Então, por que que eu, como terapeuta em sexualidade, optei por fazer o Ajustando a Saia e falar sobre os prazeres da vida? Ajustando a Saia era um programa de lives que eu tinha com amigas no Paraná, onde falávamos sobre outras situações. Mas era algo que me proporcionava muito prazer em fazer. É uma forma de servir. E isso é algo que me dá prazer. Então, decidi conversar com outras mulheres para falarmos sobre os prazeres da vida. E cada mês a gente escolhe um tema. E este mês, inicio com a Sandra, falando sobre mudanças. Estamos nos aproximando do final de ano, né? Início de um próximo ano, a gente está encerrando um ciclo, nos preparando para iniciar outro, onde todas as vezes a gente... A Sandra não está conseguindo entrar, gente, vamos continuar aqui. Sempre a gente faz, né, aqueles questionamentos sobre algumas promessas também, né? Que eu fiz nesse ano que foi bom, que eu quero continuar, que eu quero mudar para o próximo ano. Mas nem sempre a gente consegue dar sequência no que nos comprometemos a fazer. E aí é que tá os prazeres da vida, né? Estou conversando com mulheres que tiveram essa coragem de mudar, fizeram mudanças radicais mesmo, né? Mudaram de país, inclusive. E nós vamos conversar com elas sobre este prazer, né? Os desafios, com toda certeza, porque eles existem, mas os prazeres desta mudança, né? O que ter feito uma mudança tão radical possibilitou na vida delas, que às vezes a gente está aqui, né, travado em pequenas mudanças e a coisa não flui. Vamos de novo, Sandra. A Sandra não está conseguindo entrar. Vamos lá. Vamos continuar. A gente não vai desistir, não. Desistir não é uma opção. Então, por isso, né, que eu falo sempre que o Ajustando a Saia, ele é algo que, além de me proporcionar muito prazer em fazer, é algo que às vezes você que está ali nos ouvindo vai abrindo, ampliando os seus horizontes, compreendendo algumas coisas que talvez estejam travadas na sua vida e você queira mudar.
Então, o Ajustando a Saia é isso. Mês passado nós falamos sobre os prazeres da boca, né? Quero o prazer de comer algo bom, de beber algo gostoso. E as pessoas que trabalham com isso, o prazer delas em servir quem está desfrutando, né, da comida e da bebida. Vamos lá. Aqui diz que a Sandra não está conseguindo participar. Vamos continuar convidando até ela conseguir. Nem que a gente arrume um outro jeito, mas a live sai, ela acontece. Desistir nunca é uma opção, gente. Vamos lá. E a Sandra, né? Já vou antecipando aqui. A Sandra é uma brasileira. Aí, ó, a Sandra chegou. Vamos lá, Sandra, consegue entrar? Vamos ver. A Sandra é uma brasileira, gente, que mora nos Estados Unidos. Bom dia, Sandra! Bom dia, minha filha! Tudo bem? Tudo jóia? E eu não estava bem certa, eu não estava vendo a tua live, sabe? Aparecendo assim, onde tem, aparece os stories de todo mundo. Geralmente eu fico, Aham. né? Não estava aparecendo, eu digo 9 e 1. Aí eu fui no teu perfil, aí eu vi, mas não estava aparecendo, não. Olha só. É, de vez em quando acontece isso. Eu falei aqui, eu fui começando um pouquinho, né, antes, falando sobre o que é o Ajustando a Saia, o que é Caminhos do Prazer, que é o meu trabalho como terapeuta, né? Uhum. Sexualidade. Aí eu falei assim, gente, eu tô convidando a Sandra, ela não tá conseguindo entrar. Eu falei assim, mas desistir não é uma opção. Vai dar certo. Ah, então você já tinha começado, já fazia mais de 5 minutos, então. Por aí, eu tava conversando aqui, conversando com a galera, falando, né? Aham. E estava começando agora a parte de apresentar, Sandra. Olha. Brasileira, né? Uhum. Eu tô aqui. Nascida e criada onde? Criada em João Pessoa, na Paraíba. Olha, Mas eu nasci no estado do Rio de Janeiro. olha só. Foi. Eu nasci no Rio, mas eu não tenho lembrança nenhuma do Rio, porque eu acho que a gente saiu de lá, eu tinha uns 2 anos. Então eu não lembro de nada. Assim, nem o sotaque mais eu tenho. Eu provavelmente comecei a realmente falar mais, né, como criança, quando eu já estava no Nordeste. Aí, né? Olha, brasileira, Aham. Yeah. carioca paraibana, né? Olha, eu não me acho carioca, tá entendendo? Porque eu não tenho lembrança nenhuma de que eu sou paraibana. Ah, Porque é. pra mim é como se eu tivesse nascido lá, sabe? Brasileira, paraibana. Mora Uhum. nos Estados Unidos há quanto tempo mesmo, Sandra? Olha, em junho do ano que vem vai fazer 30 anos. Então, 29 anos e meio. Quase 3 décadas nos E Estados sabe, Unidos. e sabe, Catiana, eu fiquei um dia desse, provavelmente um ano atrás, mais ou menos assim, me passou pela cabeça, eu disse, gente, eu vivi agora a maior parte da minha vida aqui do que no Brasil. E isso não tinha me tocado. Mas a partir do momento, porque eu cheguei aqui, eu pisei aqui, eu tinha 23 anos. Então, já vai fazer 30 anos ano que vem. Então, mas aí eu fiz 24 no mês seguinte, depois que eu mudei para cá, né? Mas eu realmente vivi mais tempo da minha vida aqui do que no Brasil. Eu acho isso incrível. Eu parei para pensar, digo, não parece, sabe? Onde foi o tempo? Aham. É, nós, quando a gente estava organizando a live que a gente conversou, né? Eu lembro que você falou que fazia muito tempo. Eu falei assim, gente, eu não lembro agora se são 2 décadas, digamos assim, né? Uhum. Pouco ou indo para 3. Então, eu coloquei aqui, né? 2 décadas. É. Professora de língua estrangeira no Brasil, E correto? correto. Você lembra? Não sei se qual estado que você é do Sul? Eu sou do Paraná. O Agora eu Paraná. moro em Rondônia, mas eu Ah, sou do Paraná. isso. Você falou isso. Você falou isso. Você é do Paraná. A Valéria também é do Paraná, eu acho. Aham. Ah, então, não sei se no seu estado tinha as escolas FISC.
A gente pronunciava Fisk. É a escola de inglês. Então, eu ensinei no Fisk por anos, há 5 anos. Mas eu era formada em letras no Brasil e eu comecei a estudar inglês, eu tinha 15 anos, no Fisk. Aí terminei ensinando lá, minha vida toda. Foi meu único emprego no Brasil. Foi nas escolas Fisk, escola de inglês. Olha. Sandra, e a sua história, né? A gente conversou, eu achei muito curioso, digamos assim, né? Uhum. Porque se a gente for avaliar, ela é uma linda história de amor, né? Uhum. Hoje Isso, você está em um outro relacionamento, mas a sua mudança, o que te levou aos Estados Unidos inicialmente, foi, né, um interesse, foi um amor, né, por foi, uma outra pessoa. com certeza. Então vamos lá, né? É uma pergunta que eu quero te fazer. Esse desejo, né? Alguma vez já tinha ele passado ou passava, né, por você antes, esse desejo de mudar para um outro país? Ou realmente foi pela pessoa que surgiu no momento? A resposta é os dois. Os dois, porque foi pela pessoa que eu realmente eu vim para cá por causa dele, né? Inclusive, como eu te falei, eu acho que eu te falei, não foi pelo WhatsApp, que eu vim pela primeira vez em 95, já teria feito 30 anos. Uhum. Eu vim e ele queria que eu ficasse, mas eu não consegui. Porque sabe quando você está ainda na dúvida? Você acha que vai dar, mas você acha que consegue morar lá, mas aí você sente falta de todo mundo, aí você volta? Eu voltei pro Uhum. Brasil. Voltei, mas não aguentei nenhum ano ficar longe dele. Então, o motivo realmente foi ele, mas eu sempre, desde pequena. E eu comecei a estudar inglês porque eu gosto de línguas. Eu gosto de línguas, no geral. Uhum. Eu até comecei a estudar alemão quando eu morava no Brasil, mas só aguentei 6 meses. Porque o alemão é muito mais difícil e requeria muito mais intensidade e tempo de estudo que eu não tinha. Amava a língua, a ideia, eu amo o som do alemão, mas eu não tinha tempo, porque eu ainda estava na faculdade, então eu deixei para lá. Mas eu sempre amei línguas. Então eu sempre tive aquele, né, pensamento de, sim, um dia, ou morar, ou passar um tempo, tá entendendo? Passar um tempo Uhum. fora, sempre. Isso eu sempre tive. Então, quando Aí, você estudava, talvez você já pensava, tipo, no intercâmbio, algo assim, né? com certeza, inclusive, o meu sonho no Brasil, né? Se eu tivesse ficado no Brasil, era ter virado professora da universidade do meu estado, né? O objetivo era esse, era fazer mestrado, fazer, seja que, inclusive, algumas das minhas amigas daquele tempo que moram lá estão vivendo o meu sonho, que era o meu sonho daquele tempo. Isso provavelmente era o que ia ter acontecido comigo, porque eu Uhum. amo línguas, amo inglês, mas eu amo línguas, linguística em geral. Mas não foram esses os planos de Deus. Os planos de Deus foram que, mas você também não gosta, não quer conhecer, não quer viver um tempo fora, né? Então colocou essa pessoa no meu caminho, que eu conheci, inclusive, no tempo que eu ensinava aí no Brasil, eu conheci no Brasil. Mas os planos de Deus foram esses, foram para. Mas, como eu estava dizendo, qual foi o motivo? Foram os dois. Porque eu vim por causa dessa pessoa, mas eu sempre tive a vontade de passar pelo menos um tempo aqui e viver aqui também. Sempre fui mente aberta para isso. Que legal. Então, tua curiosidade por línguas estrangeiras foi Uhum, alimentando o seu sonho, o seu desejo, até uhum. que a oportunidade surgiu, né? E Isso. deixa eu te pedir uma coisa, Sandra. Eu imagino que o Hum. frio na barriga, né? Ao tomar essa decisão, aquela coisa que nem você falou, você veio para conhecer, foi para veio, você foi para conhecer, né? Você retornou ao seu país de origem, conversou com a sua família, né? Uhum. Sobre o ocorrido e tudo. E aí você me disse, né, nas nossas conversas, que uma das pessoas que mais te estimulou, de certa forma, né, acabou sendo a sua mãe. Por causa de uma coisa que ela falou. Exatamente. Ela falou, eu lembro uma vez, eu na sala, no sofá, toda triste, sem saber o que fazer. Isso depois de já ter voltado, né, dos Estados Unidos. Aham. Aí ela falou desse jeito assim, mas se é para ficar aqui toda deprimida desse jeito, é melhor você ir. Não pode viver assim, porque eu estava muito triste.
Uhum. né? Com saudades dele. Ela disse, não pode, ninguém pode viver assim, ninguém pode viver assim, é melhor você voltar. Ela mesma falou. E a minha mãe nunca me fez sentir culpada por ter saído do Brasil. Nunca. Ela sempre, e ela falava para todo mundo, ela disse, eu não me preocupo com Sandrinha porque eu sei que ela está feliz. Nós comentamos, nós conversamos e eu te pedi ainda, né? Porque, como ele disse, eu sou terapeuta em sexualidade humana. E a gente foi conversando e eu fui extraindo algumas coisas de você que falei assim, Sandra, mas você já fez algum tipo de terapia, alguma coisa? Você falou assim, não, Catsiane, eu sempre me senti muito bem. Na hora me veio, falei assim, cara, essa mulher deve ter um pai e uma mãe muito, sabe, é, eu vou dizer fora da caixinha, né? Mas Uhum. assim, ela deve ter tido um pai e uma mãe que permitiu a ela, né? Toda essa coragem, essa decisão. E você acabou de falar, né? A minha mãe disse uma coisa que falou para mim, que me tocou, né? Então, ela te deu do jeito dela a permissão para você seguir o que você queria, né? E o seu sonho. E olha o Exato, quanto isso é importante, né, Sandra? com certeza, com certeza. E só uma coisa, né, para clarificar. Eu não tive um pai maravilhoso, mas uma mãe eu tive que valeu pelos dois, vou te falar, viu? Vou te Eu falar. compreendo. Eu lembro que você comentou que o seu pai ele trabalhou fora do estado, então, de certa forma, ele foi um pai ausente de Isso. presença física, né? E quando estava presente, não era a pessoa mais agradável do mundo, né? Então, a gente releva, porque é pai, mas realmente É o meu pai, né? É o pai que eu tive. é o pai que eu tive. Fazer o quê? Eu vou ficar sofrendo hoje porque eu não tive um pai maravilhoso? Para mim, olha, a minha mãe, ela era maravilhosa, tá entendendo? Então, olha o Office, você tá vendo o Office? Isso aqui é um gato, viu? Você tá percebendo que isso aqui é um gato? Lá, Esse é o branco com Office. laranjado? Não, é aqui, ó. Ó, mudou de tamanho. Ah! Eu vi algo em cima lá de um negócio. Eu falei, gente, será que aquele é o gato que tá É o deitado? meu gatinho. Ele tá assim, ó. Sabe quando eles ficam assim? Aham. Sentadinho, igual um esfinx? Ele tá assistindo a gente. Tá ali, abençoando do jeito dele. Isso, isso. Sandra, então assim, eu quero que você conte, porque eu falo, eu digo assim, né? As pessoas acham que os prazeres da vida e desfrutar, né? Dos prazeres que você desfruta hoje, que é estar morando nos Estados Unidos, realizando o seu sonho, que é tudo fácil. Uhum, E a gente sabe que não é, né, Sandra? Então eu imagino os desafios que você viveu durante esse processo. Foi uhum. conhecer, retornou, né? Até tomar essa decisão de ir. Conta para nós um pouquinho como foi isso para você, até você conseguir realmente ir, daí todos os trâmites de regularizar a sua situação, etc. Fala para nós um pouquinho dos desafios dessa mudança. A mudança em si, né? Pois é, quando É eu vim isso. pela primeira vez que eu não fiquei, eu voltei para o Brasil, porque eu não estava certa, que eu estava tomando a decisão correta. Não foi muito tempo para eu retornar, tá entendendo? Porque, como eu disse, ficou a separação da gente lá, né? Naquele tempo, saudade dele, coisa e tal. Isso era, ele morava na Califórnia. Então, assim, eu passei, eu acho que foi 6 a 8 meses, né? Não foi um ano no Uhum. Brasil, me preparando para voltar. Voltei para o FISC, ensinei lá, mas era só aquele, sabe, não ficou assim, porque eu voltei para o Brasil, eu vi que realmente não ia dar para ficar, que eu queria ficar com ele, eu ia ter que voltar, então eu mais ou menos aceitei aquilo e foi bola para frente. Eu vim, né? Porque ele já estava me esperando aqui. Eu tinha o meu visto de turista. Eu vim. Assim, foi difícil essa mudança de e vim daí para cá. Não foi difícil tomar decisão, mas quando eu cheguei aqui e você chega aqui, você, né? Aí eu casei quase que imediatamente, né? E olha, eu vou te dizer, Cassiane, é incrível como é bom envelhecer, como é bom ficar mais velha e amadurecer. Porque, olha, nossa, eu olho para trás e eu vejo, eu digo, gente, que loucura, né? Assim, a gente se conhece naquele tempo, no final, nos anos 90, você, não sei se você lembra, mas era tudo por carta, né? Não tinha internet. Então,
Eu conheci essa pessoa, a gente trocava cartas, né? E então, assim, aí eu vim para cá, visitei, só passei menos de 6 meses, porque o visto você pode ficar aqui até 6 meses, né? Uhum. Então, eu acho que eu fiquei uns 5, 4 meses, não lembro. Então, convivi com ele esse tempo. Aí voltei para o Brasil. Então, ou seja, tempo de convivência mesmo não foi muito. Mas quando você está apaixonada, você é cega. Ainda mais com 23 anos, Cassiane. 23 anos. E Era um foi, americano ainda, né? O sonho da minha vida. meu Deus! É, aquela voz, sabe, você tá encantada, você não vê defeito nenhum, você só vê beleza. Tá entendendo? Então, depois que a gente chega aqui, casa e vê, né? E lembre-se, né? Assim, eu não sei se você sabe, mas quando você casa aqui, você tem que ficar esperando pelos seus documentos. Então, para eu receber a minha permissão de trabalho, chegou rápido, chegou uns 6 ou 8 meses, não lembro. Mas, assim, aí você já pode trabalhar, né? Você não recebeu o seu green card ainda, mas você já pode ir trabalhando. Mas esses meses que eu casei, fiquei esperando poder trabalhar, você fica em casa o tempo todo. E naquele tempo eu não era dona de casa, eu não tinha filho para cuidar, não tinha a gente morava num apartamento tamanho de nada. Minha vida era assistir, não tinha internet, assim, não tinha nada do que o pessoal tem hoje em dia para se entreter, né? Eu Uhum. não dirigia ainda, estava começando a aprender a dirigir. Então, a minha vida era assistir televisão. Agora foi meu inglês, minha filha. Aí o inglês decola, né? E o inglês decola porque tá tudo. Você só ouve inglês, você só assiste televisão em inglês. Então, realmente, o lado bom foi esse, que realmente, claro, eu já falava inglês no Brasil, coisa e tal. Mas quando você chega aqui, a imersão total realmente ajuda você com a fluência, né? Ter mais fluência. Então tem esse lado positivo, mas foi muito difícil os primeiros meses aqui, tendo que ficar em casa sem fazer absolutamente nada, foi muito difícil. Aí quando eu comecei a trabalhar, né, que o meu primeiro trabalho aqui foi no supermercado, eu gostei muito. Aí eu comecei, sabe? Mas olha, os primeiros meses aqui, por isso que eu entendo às vezes as pessoas vêm para cá ou qualquer outro país estrangeiro, né? E os primeiros meses são muito difíceis. Ficar longe da família e não poder fazer. Eu sei que tem gente que vem, né, para cá e trabalha legalmente, e acho que se entrete mais, né, se ocupa mais, não sei, talvez seja menos difícil, mas para mim foi difícil. A chegada aqui foi mais difícil do que sair do Brasil. Foi a chegada aqui e me adaptar com os primeiros meses. Muito difícil. Sandra, eu não sei se é algo do seu conhecimento, mas eu lembrei aqui, né, de um detalhe. A história da lua de mel, você já ouviu falar? Por que existe a lua de mel? Uhum. Então, né? No seu caso, foi literalmente, né? Dizem que eu antigamente inventava-se a lua de mel e a viagem de lua de mel, que era para quando acontecesse, né? O primeiro ato, né? Uhum. Entre o homem e a mulher. E não era como é hoje em dia, né? As coisas Uhum. hoje em dia Yeah. estão um pouco mais facilitadas, de certa É, forma, né? Existe um estudo, uma compreensão sobre isso, né? Mas viajava-se justamente que era para não ter a mulher não correr o risco de voltar correndo, né, para debaixo, para perto da mãe, para os braços da mãe e do pai. No seu caso, literalmente, não tinha como voltar como não tem para nada. correr. Não tem para correr. Pronto, tô mandando estar aqui agora. Enfrenta. Enfrenta. Exato. E eu acho muito interessante e gosto muito. Esses dias também eu li sobre o queimar o barco, né? Uhum. Que é quando você toma uma decisão de fazer, mudar algo na sua vida, né? Fazer algo, queimei meu barco. Quer Uhum. dizer, eu não tenho como voltar, né? É. Queimar o barco, o ato de queimar o barco era você chegou aqui, você atracou aqui, você tem duas opções aqui, ou você vai fazer dar certo ou você morre aqui, né? Porque o barco estava queimado, não tinha como voltar. É óbvio que a gente sabe que, se fosse o caso, a Sandra tinha sim como voltar e seria muito bem acolhida pela mãe, né? Mas é uma decisão realmente Olha, não é desafiadora de brincadeira. ser tomada, né? Muito difícil. E eu entendo as pessoas que não conseguem, tá entendendo? Eu acho que depende muito da pessoa, da personalidade da pessoa. A questão, por exemplo, do queimar o barco, né?
eu entendo. Agora, tem gente, Catiane, que pensaria assim, queimou o barco, eu tenho que ficar aqui ou infeliz ou feliz. Vou ficar aqui que eu não vou voltar para o meu país, né? Porque é uma derrota. Eu nunca me vi assim, tá entendendo? Nunca. Você sabe que meu primeiro casamento, né? Eu não sei se eu te falei quanto tempo durou. Durou quase 8 anos. Foram 7 anos e meio. Quando faltavam uns meses para completar 8 anos, realmente o casamento se dissolveu, né? A crise dos 7 anos, né? Fala, né? O meu foi crise desde o início. Mas não foi só depois de 7 anos, não. É que Mas você casou assim, no momento da paixão, né? olha, é por isso que eu digo, olha, 23 anos. E a gente vê isso hoje em dia, depois de ficar mais velha, vê o quanto quando a gente era mais jovem. E eu não digo isso assim, querendo, assim, falar mal de jovem, que jovem não sabe de nada, não tem. Não é isso, é porque é o normal, são experiências de vida, não é isso? Quando a gente tem, eu estou falando por mim, 23 anos, a gente não vê a vida do mesmo jeito que vê agora aos 53. Tá entendendo? A gente passou por relacionamentos que a gente vê. Nossa, por exemplo, se o meu marido, né, Deus me livre, falecesse hoje em dia, que eu fosse, né, se eu tivesse, porque eu não tenho, de procurar outra pessoa, eu nunca teria a mente, procuraria do jeito que quando eu tinha 23 anos. Porque, olha, no meu caso, do meu primeiro marido, em inglês a gente fala bandeira vermelha. Tinha bandeiras vermelhas, assim, tinha avisos, assim, ó, na minha cara. Na minha cara. E eu não queria ver. E eu não via. Não, mas eu vou explicar uma coisa rapidinho, rapidinho. Especialmente, assim, porque quando a gente se relaciona com pessoas de outros países, estrangeiros. Você sabe que no Brasil, pelo menos, eu vou falar de uma das bandeiras vermelhas. No Brasil, pelo menos na minha área, eu acho que isso é normal no Brasil inteiro, é normal o homem morar com os pais. Até depois, né, de estar trabalhando fora, ou até casar. Pelo menos, eu não sei se está mudando hoje em dia. Eu vou falar assim, anos 80, anos 90. Vai ver hoje em dia se está todo mundo sai de casa 18, não sei como está hoje em dia. Mas, assim, então, para mim, isso era normal. Um homem morar com a mãe. Normal. Um homem de 30 e poucos anos morar com a mãe. No Brasil tem direto, eu vejo, isso é normal. O homem trabalha, coisa. Mas aqui é um pouco diferente. Se você vê um homem de uma certa idade morando com a mãe ainda, se não for para cuidar delas. Agora, claro, se a mãe tiver, aí é outra coisa, mas uma mãe normal. Então, os dois trabalhando e os dois morando junto em casa, é esquisito, minha filha. Isso aí é uma bandeira vermelha. É uma bandeira. Agora, a casa pode ter casos especiais, mas que realmente, não, aquilo ali é por um tempo, uma conveniência, né? Mas já ele se muda. Mas teve essa e muitas outras que eu devia ter olhado. Não, mas esse negócio. Não, cuidado. Mas 23 anos, novinha, apaixonada, achando um homem, assim, aparência física é tudo também, né? Aos 23 anos. Você fica o galã, o Dom Juan, você fica cega. Você fica cega. Então, e por que eu tô falando isso, hein? Na verdade, Sandra, a gente estava comentando aqui, né? E é uma coisa interessante você ter falado, que você disse assim, não estou falando mal dos jovens, Uhum, mas cá entre nós, e, né? Eu tenho também mais de 40, eu tenho 44 anos, uhum. terapeuta, né? Tenho filhos jovens, né? E eu admito que quando nós somos jovens, a gente acha que a gente já sabe tudo, a gente tem uma arrogância natural, né? Uhum. Então, assim, e que nos cega, e que nos faz cometer muitos erros. É. É um fato. E não É é um... falando mal de jovens. Só Não. que aí, como você disse, com o passar do tempo, a maturidade, a saber, graças a Deus o tempo é muito bom, né? Ele melhora É a gente em muitas coisas. E a gente isso. E vai a gente mudando a nossa visão. Isso. E a gente aprende. O Waffles está correndo para lá e para cá. E a gente aprende com esses erros. Tá entendendo? Eu acho que era por isso que eu estava falando esse negócio, né? Das bandeiras vermelhas. Uhum. E a gente aprende com esses erros. Porque ó, hoje, aos 53, eu não me vejo. Né? Eu olho para trás e digo, gente, eu nunca teria casado com aquela pessoa. Por mais que eu achasse que ele era a coisa mais linda do mundo, eu não teria casado com aquela pessoa, hoje em dia, na minha idade. Então a Sim. gente aprende. É a vida. É isso? A gente Uhum. aprende com os nossos erros. E Deus, como é que se dá aquele ditado? Escreve certo por linhas tortas, eu acredito muito nisso. A gente, às vezes, tem que passar.
por certas coisas, sabe? Que a gente olha para trás e diga, gente, como é que eu sobrevivi isso? Como é que eu sobrevivi a esse casamento? Como é que eu sobrevivi a essa doença? Né? Isso, você comentou comigo também, né? Que você passou por 2 cânceres, correto? Isso. Dois tipos de câncer. E tão engraçado porque foi imediatamente depois de casar. O primeiro foi em 97, né? Que eu cheguei aqui em 96, eu casei e fiquei doente em 97. E foi linfoma de Hodgkins. É um linfoma assim que, naquele tempo, pelo menos nos anos 90, a gente dizia mais raro, né? Um tipo de câncer mais raro. Uhum. Mas não é tão raro assim, não. E ele acontece mais em pessoas mais jovens, adolescentes e adultos jovens. E em 2008, eu casei de novo em 2007 com meu segundo marido. E em 2000, não, mas aí em 2007 mesmo, em maio, eu fui diagnosticada com câncer de mama. Mas esse se achou muito cedo, aí eu só precisei fazer, né, a cirurgia e não precisou de tratamento. Primeiro eu fiz tudo, quimioterapia, radiação, passei por tudo que tinha que passar. Mas foi, então estou aqui. O que que o primeiro câncer te ensinou? Porque a gente aprende algo, né, Sandra? Ah, demais, demais. Com quem eu tava falando? Com uma amiga assim, quando eu falo amiga, é porque o pessoal do Instagram, sabe? Realmente, amizades virtuais, que eu amo. Sim. Essa moça, ela é canadense, moça de 60 e poucos anos. A gente conversa Uma muito. jovem. Isso, eu assisto os stories dela e ela assiste o meu, sabe? A gente é bem comunicativa lá nas mensagens privadas lá. Aí eu falando ontem da neve, das inconveniências, eu estava falando em inglês, né? Das inconveniências, os brasileiros no geral não gostam de neve, reclamam muito, porque realmente é muita sujeira, muito frio. O brasileiro tem dificuldade com isso, porque nós somos um país tropical, estava explicando para eles, né? E aquele céu cinzento, assim, é uma paisagem assim que para muitos até deprime um pouco. Aí eu falando como, graças a Deus, eu entendo que há pessoas que sofrem de depressão, de acordo com aqui, sabe? Uhum. Com as estações do inverno, é bem comum gente ficar deprimida. Deprimida mesmo, não é só assim, Uhum. cansada, triste, deprimida mesmo de não conseguir fazer o seu trabalho. Então, eu falei que, graças a Deus, o céu cinzento não me afeta, mas eu entendo que tem muita gente que sofre com isso. Mas eu acho isso aqui lindo. Eu falando da positividade daquilo ali. Uhum. Aí ela me escreveu, ela disse, Sandra, eu acho que é porque isso é você. Você tenta ver você vê o mundo de maneira positiva. Eu digo, olha, aí eu falei para ela, o nome dela é Sandy. Aí eu falei para ela, Sandy, você tá certa. E eu acho que isso tem a ver com o fato de eu ser sobrevivente de câncer 2 vezes. Porque, assim, só estar viva, não interessa se tem sol ou se tem chuva, tem coisa É um melhor. prazer. É uma É, dádiva. isso. Então, olha, olha, não me afeta. Tempo ruim não me afeta. E porque eu sou, naturalmente, eu sou uma pessoa muito feliz de estar aqui. Aí a pessoa pode pensar, então você nunca fica, então ele é assim o tempo todo. Eu digo, não, todo mundo passa por dificuldade, todo mundo tem dor de cabeça. Eu tenho um filho adolescente, né? Todo mundo tem coisa para. O estresse do Natal, isso é normal, isso é a vida. Mas assim, eu tô tão feliz de estar aqui com saúde que tem muita, sabe? É isso que ser sobrevivente de câncer me ensinou mais que tudo. É só estar feliz por estar aqui, Cassiano. Porque, olha, se você pensar bem, 97, eu poderia ter morrido na casa dos 20. Depois eu poderia ter morrido na casa dos 30. Aí eu tô aqui na casa dos 50, mulher. Como é que pode? Como é que pode não estar feliz? Desfrutando de tanta coisa, né? Pois tem que ter. Eu sou feliz. Por falar em desfrutar, eu vou te pedir um favor depois. Você Hum. vai fazer. Eu vi os seus stories, né? As paisagens. Eu falo assim: eu não gosto de frio, Sandra, mas Uhum. eu quero sim e vou conhecer a neve. Ah, Porque eu quero ter essa uhum, paisagem, né? Eu quero ter essa uhum. experiência na minha vida. Então, depois você vai fazer um story para nós, vai me marcar, mostrando ali a neve, a paisagem ao redor da sua casa, tá?
Por favor. Amanhã, inclusive, porque tem neve no chão agora, nesse momento, mas é neve que já caiu essa semana. Mas hoje à noite, eu acho que não, hoje à tarde, não sei, quando começar, eu vou fazer. Você quer ver e você quer ver a neve caindo, é? Do jeito que você preferir. Ok. Você vai fazer esse favor, esse presente para Justão da Sá aí para Catiane. Faço, sem problema. Sem problema. O problema da neve aqui é porque onde eu moro, tem lugar que neva que não é tão frio quanto aqui, sabe? Aqui neva, porque a gente não está muito longe do Canadá, não. Mas, assim, por exemplo, tem lugar na Califórnia que neva. A primeira vez que eu vi a neve foi na Califórnia. E não é tão frio quanto aqui, sabe? Aí, minha filha, os brasileiros vêm pra cá, eles sofrem, viu? Sofrem. Vem pra ver a neve, aí toca assim, já sai tudo correndo. Pronto, já deu. Sandra, e assim, tem muita gente, né, que não imagina que as nossas escolhas dizem muito sobre nós, né? Sobre a nossa personalidade, sobre as nossas raízes, as nossas crenças. E lá no início, né, quando surgiu essa ideia de mudar do seu país, quais os medos que tentaram te impedir, né, de certa forma, ali o interno, né, de realizar esse desejo? Tentaram impedir. Era Os seus medos que tentaram te impedir, né? Algo ali em você. Isso. O medo do desconhecido, tá entendendo? Porque, né, eu tava na minha vidinha no Brasil, né, sabendo a minha própria língua, sabendo minha rotina ali. Era mais o medo, assim, do desconhecido. Como será que vai ser lá? Aí tinha o meu chefe da escola, ele tinha morado aqui nos anos 80 e ele, por um bom tempo, ele sempre falou, Sandra, cuidado. Estados Unidos não é Brasil, cuidado como você se comporta, né? Você tem que deixar o espaço, tem que espaço entre as pessoas. Você não chegue lá, que americano não gosta disso. Ele pintava uma coisa assim, sabe, bem, mas sempre falando coisa positiva, né, daqui. Mas era mais um medo assim de ter muitas diferenças culturais, que eu não me adaptasse. Era esse tipo de medo assim. Qual foi a reação da sua família quando você, pá, jogou o anúncio assim? Eu acho assim que, olha, eu vou te falar, isso faz muito tempo, eu não lembro de nada específico. Mas eu posso dizer assim, o que é que eu acho? Eu acho que todo mundo, assim, ninguém se surpreende, porque era como se fosse assim. Eu achava que ela realmente o dia ia terminar lá, seria eu. Tá entendendo? Eu acho que eles sempre me viram assim, como se eu fosse. Você sempre foi, então, de certa forma, desculpa te cortar, a abençoada ovelha negra da família? Ah! Ovelha negra, mulher, eu espero que não. Não, a ovelha negra que a gente brinca aqui, né? Que eu digo, é aquela que era diferente, né? Que tinha Ah! sonhos, desejos diferentes. Por isso que eu disse, a abençoada ovelha negra. Aham. Well, eu não sei, eu teria que fazer uma entrevista com as minhas irmãs e coisa e tal, mas assim, eu vou, assim, pelo que eu acho, eu provavelmente era mais chata aqui, porque, olha, eu vou te dizer, Catiane, quando eu cheguei aqui, eu me senti em casa. Não, eu não tô dizendo assim imediatamente, não. Sim. Claro, né, quando eu realmente aprendi a passar a marcha e viver aqui a vida normal, do dia a dia, eu me senti em casa. Porque a minha personalidade dá certo demais com aqui. Eu, no Brasil, provavelmente talvez, né, eu seja vista como. Mas é a chata que todo mundo gosta também. Que eu sou, né, eu gosto de todo mundo e todo mundo gosta de mim. Mas eu sou aquela pessoa que, olha, não atrase comigo. Isso já era no Brasil. No Brasil. E eu não sei como é de onde você é, mas lá de onde eu sou, as coisas são bem tranquilas, bem, sabe? Então, assim, a questão do atraso, das filas, da muvuca, e o calor. Não tenho saudade nenhuma daquele calor da minha cidade. Tenho saudade, sim, da minha família mas para dizer que eu mais ou menos era um peixe fora d'água. Isso aí é verdade. Em muitos aspectos, até mesmo culturais, como eu falei para você, a questão do atraso, de muita coisa que acontece. Eu não sei se hoje em dia está diferente, eu não sei.
Mas assim, eu me adaptei aqui, mas eu me adaptei aqui nesse aspecto maravilhosamente bem. Eu realmente eu me sinto em casa. Me Que sinto em bom, casa. Sandra. Mas também me Sandra, sinto em casa quando eu volto pro Brasil, viu? Eu amo visitar. Amo, amo, amo. afinal, você está na sua terra natal, né? Isso, isso. Eu costumo dizer assim: sou bicho do Paraná, né? Ah, Porque tem uma música que fala, né? Não sou gato de Ipanema, sou bicho do Paraná. Então, eu sou bicho do Paraná, mas amo onde eu estou hoje. Por conta das oportunidades, né? Que onde eu estou hoje proporciona a mim e a minha família. isso. Mas lá, né? Aqui é o meu lar hoje, mas lá o meu coração também está, né? Então eu Yeah. imagino que seja algo semelhante ao que você sente. Você Uhum. ama onde você está, é o lugar que te fez prosperar, te deu oportunidades. Mas sim, sua família, seu coração também tem, né? Um espaço lá. Isso, com certeza. É realmente, olha, especialmente quando a minha mãe estava viva, quando eu paro para pensar, né? Todos os anos que eu perdi, né? Uhum, De vê-la envelhecer e coisa e tal. Assim, às vezes bate a tristeza, viu? Por causa desse tipo de coisa. Mas, ao mesmo tempo, não é uma coisa assim que eu aceito. E que uhum. a minha mãe também sempre, ela, é como eu disse, ela nunca me fez sentir culpada por ter feito essa escolha. Então, eu tenho paz. Mas sabe como é, né? De vez em quando a gente, né, se sente assim um pouco. Uhum. Você tem algum dos seus irmãos mora fora do Brasil também ou não, Sandra? Não, neste momento ninguém mora fora. O meu irmão morou vários anos na França, enquanto ele fazia o doutorado e pós-doutorado dele, ele está sempre por lá, viajando, sabe? Algumas vezes por ano, ou na França, em algum lugar da Europa. Então ele está sempre por lá. Uhum. Mas assim, morar para ficar como residência permanente, só eu. Uhum. Só eu. Sandra, e durante esse processo, né, de organização, até você comentou, você conseguiu seu green card, né? Tudo que precisou ser feito para você ser considerada uma cidadã americana. O que mudou, né, nesse processo e tudo mais que precisou ser feito, a sua forma de olhar para o seu país de origem hoje? Porque a gente sabe que Uhum, o Brasil ele é um país que acolhe de certa forma uhum, todo mundo, né? As portas do Brasil estão abertas. A gente não precisa de um visto para entrar, né, uhum. no Brasil. Mas por outro lado, quem vem de fora para cá para trabalhar tem que passar sim por um pequeno processo, né? Então, toda essa questão ali, essa diferença, o que mudou o seu olhar para o Brasil hoje? Uhum, Sua uhum. forma de enxergar o seu país de origem? Isso. Só dizendo que o Brasil requer visto, sim. Por exemplo, o meu marido, para ir para o Brasil agora, ele precisa. Ah, tá. Teve um período que realmente o Brasil não requeria visto, mas Ah, ele tá. Então. voltou a requerer. Então, por Hum. exemplo, meu filho tem cidadania brasileira, né? Que eu quis que ele tivesse. E o meu marido também quis. Então, meu filho não precisa de visto quando ele vai para o Brasil. Mas o meu Uhum. marido, se eu for ano que vem, ele quiser ir, ele tem que tirar visto. Há O quanto Brasil tempo? Então vamos corrigir aqui o meu erro já, né? Que eu gosto Eu de não corrigir. sei, eu não sei se é de todos. Eu acho que há países que têm convênio. Não sei, por exemplo, se você me perguntar sobre Portugal, não sei. Uhum. Teria que pesquisar. É, porque eu Mas sei que tem muitos países que realmente que ou, para entrar para cá isso. não precisa, né? Vai ver da América do Sul, outros países do mundo, mas os Estados Unidos e vários outros países que eu sei, para quem ir para o Brasil, tem que tirar o visto. Há quanto tempo que isso está acontecendo, então, Sandra? Isso sempre aconteceu, Hum. sempre foi assim, até o governo anterior, desse governo agora. Uhum. O presidente ele tirou isso para não só os Estados Unidos, a Austrália, Estados Unidos, Japão. Era um total de 5 países. Não Uhum. lembro todos. Eu lembro que Estados Unidos e Austrália, com certeza. Ele tirou, o governo anterior a esse, ele tirou a necessidade do visto. Ficou assim. Inclusive, meu marido foi umas 2 vezes para o Brasil sem precisar de visto. Mas a Uhum. primeira vez que ele foi, em 2006,
Ele teve que tirar visto e agora voltou a ter que tirar visto. Então, mas sempre antes do governo anterior a esse, sempre, se você era americano, para ir para o Brasil, você precisava de visto. Sempre foi assim. Ah, tá. O único período que não foi assim foram aqueles 4 anos. Aí agora Sim. voltou. É mútuo, voltou a ser mútuo. Ou seja, os Estados Unidos pedem visto para o brasileiro entrar aqui, então o Brasil pede visto para o brasileiro entrar, para o americano entrar lá. Voltou a ser mútuo. Nossa, bom saber, porque o que eu tinha pesquisado, né? E o que a gente sempre ouviu falar e sabia é que não, o Brasil era, né, mas era assim, a mãezona. Isso, porque você deve ter lido algo que era do tempo ainda antes da mudança. Tá entendendo? Porque é recente. Esse negócio de voltar para o visto é recente. É agora que está no novo governo. Obrigada por me esclarecer a dúvida. Agora, só posso falar com relação aos Estados Unidos, né? Que é o que eu sei com certeza. E esses outros 5 países. Mas, realmente, quando um americano vai tirar um visto para ir para o Brasil, é muito fácil, né? Ele geralmente ele recebe. Agora, para tirar o visto no Brasil, para vir para cá, é já mais complicado. Já é outra história, porque, né? Ninguém na minha família nunca foi negado o visto. Todo mundo já veio para cá sem problema, com exceção de um sobrinho. Ele realmente tentou e não conseguiu, mas o motivo, eles olham tudo. Se você não tem como provar que você é estabelecido no Brasil e que você tem vínculos no Brasil suficientes que você vai voltar para o seu país. Voltar. Isso. Então, é complicado. Ó, e é tão engraçado, Tatiana, porque tem gente que vai tirar o visto aí e você acha, não vai conseguir, não tem nem perigo de conseguir, e consegue. E tem uns que é para conseguir e não consegue. E assim vai. Eu acho que às vezes é muito questão de sorte. Né? Mas é complicado. Mas por que eu estava falando isso? Hein? A pergunta era, né? O que te fez sobre essas diferenças, né? O que mudou sua visão sobre o seu país? A questão, o que mudou sobre o meu país? Com a questão do visto? De olhar para o Brasil hoje. Uhum. Eu olho para o Brasil com carinho, tá entendendo? Com alegria, mas assim, eu olho, mas eu não me vejo assim morando no Brasil. Tá entendendo? Realmente eu não me vejo para morar, não. Mas assim, se eu pudesse trazer se minha família, porque também ninguém quer, né, vir morar, porque todo mundo está estabelecido, tá todo mundo velho igual a mim, ninguém quer se aventurar não. Mas assim, se todo mundo pudesse estar morando aqui, para mim seria a perfeição. Para mim seria perfeito. Eu ia voltar para o Brasil provavelmente por causa das comidas. Aí, olha, a nossa comida da nossa cidade, onde a gente mora, a gente tem muita saudade, no geral. Mas eu olho para o Brasil com muito, muito carinho, né? Foi uma época da minha vida maravilhosa. E realmente foi onde eu nasci, né? E o meu filho tem a cidadania, infelizmente não fala português mais, falou bem pouquinho quando era pequeno, mas foi complicado. Mas assim, eu amo o Brasil, né? Mas para visitar, hoje em dia para visitar. Sandra, vamos entrando agora, né, no tema que é o coração da live, que é os prazeres da vida, né? E depois de todo esse tempo de mudança, de tudo que você passou, né? Como é que é para você olhar para a trajetória da sua vida, né? Ver todos os desafios que você teve e todos esses resultados, né? Que a mudança te trouxe. Qual é o prazer que a Sandra mais sente em olhar para tudo isso? Nossa, é ver como Deus tinha um plano para mim. Tá entendendo? Eu, às vezes, especialmente quando eu faço minhas orações de manhã, eu começo a pensar, eu digo, nossa, como Deus estava com a mão dele assim, ó. Os planos dele tão claros para mim, sabe? E eu sou muito grata. Eu olho assim para trás e eu penso, nossa, como Deus esteve presente. Tá? Tanto quando eu morava no Brasil, aquela menininha no Brasil, pequenininha, indo para a missa todo domingo, e cheia de sonho e de, né, sabe?
E eu me sentia muito diferente no Brasil, sabe? No geral. As coisas, eu sempre fui muito. Eu gostava muito de estudar e muito. Uns interesses assim, sabe? Mas eu sempre achava pessoas, meus amigos, que tinham assim, o mesmo estilo de vida, as mesmas ideias, né? Então, mas assim, eu sempre tinha assim, aspirações e sonhos, queria ver coisas e, e vendo como Deus assim só foi me levando. E as coisas difíceis pelas quais eu passei aqui, né? Porque realmente a minha vida adulta é mais aqui. Eu passei por muito mais dificuldade aqui, eu acho, né? Do que minha vida no Brasil, vivendo na casa da minha mãe, né? Nunca tive doença séria no Brasil. Então, assim, mas vendo como Deus cuidou de mim aqui também, incrível. Gratidão é a palavra. Sandra, outra coisa, que tipo de prazer você acredita que os seus familiares sentem, né? Quando olham para você, assim, Uhum. você disse que sua mãe já faleceu, né? Quando ela era viva, como é que você acha que a sua mãe olhava para Sandra? Ai, meu Deus. Minha mãe é tão engraçada, porque até minhas irmãs falam que era, era Sandrinha no pedestal. Minha mãe era muito engraçada, meu Deus, ela é tão fofa. É aquele negócio, é o filho que tá longe, né? Você não vê o tempo todo. Então, assim, ela provavelmente, né? Ela, é a alegria, né? De poder ver o filho, coisa e tal. Mas, por exemplo, ela tinha um móvel lá em casa que era cheio, assim, de fotos. Era foto minha, foto do meu marido, Natanzinho, não sei o quê. É como se fosse o altar. A piada era essa. E você Mas, percebe, através dessa sua mudança de postura e tudo, né? Dos seus familiares com você? mudança de postura, como assim? Através de toda essa mudança que o tempo trouxe, né? De tudo que aconteceu. Você mudou a sua postura, o seu jeito de ser. Você percebe da forma como seus familiares te tratam, né? É, isso. O que essa Não. mudança fez, né, com você? Ah, O que mudou a forma deles te tratarem? eu não percebo. Eu sou muito, não sei, vai ver, eu sou muito avoada para esse tipo de coisa. Mas, assim, sabe, quando a gente está junto, para mim é como se eu tivesse sempre morado lá, sabe? Ou Assim, quando eles conversam, vocês estão conversando, você uhum. sente neles assim um prazer, uma alegria e satisfação em ouvir as suas histórias ou contarem para outras pessoas, orgulho de você? Sabe, eu nunca perguntei. Não sei te dizer se sim ou não. Eu espero que sim. Não sei, na família da gente, a gente é tão assim, sabe? Eu Aham. não sei te dizer, realmente não sei se dizer se eles têm orgulho ou não, mas eu acho que eles são felizes por mim, tá entendendo? E toda vez que eu vou, assim, minhas irmãs já vieram aqui várias vezes, vieram agora em julho, pela primeira vez aqui nesse estado que eu tô morando aqui agora. E eu andava indo com muita frequência nesses últimos anos, 2 vezes por ano, por causa da minha mãe. Então, assim, sabe? É só alegria de estar junto, eu acho, sabe? E as minhas irmãs amam vir para cá, e as compras, sabe? O negócio delas, Aham. as compras. E eu vou, e levo as coisas, elas vêm, compram. Então é só alegria. A gente, assim, a gente não para assim para sentar e falar, assim. Agora, com a relação assim ao passado, sim, às vezes, né? A gente lembra de coisas, né? A primeira casa que mamãe comprou, não sei o quê, a primeira geladeira, coisa assim, sabe? A gente nunca tem esse tipo de conversa, questão assim, sabe? Para te falar a verdade. Mas eu acho que elas, né? Minhas irmãs, minha família toda muito feliz, que eu tô feliz, tá entendendo? Sandra, a gente conversou, né, e falando sobre sexualidade, postura, né, prazeres da vida. Quando você conversa com uma americana, amiga sua americana, e uma amiga sua aqui do Brasil, uma familiar sua, qual a principal diferença que às vezes você percebe nelas, que fica nítido na forma de se comportar, de postura, e Uhum, que te auxiliou também, né? Você falou assim, fez com que eu fosse mudando o meu jeito com o passar do tempo, né? uhum, uhum. Realmente, né? É porque a gente no Brasil, né? E
a comunidade latina, no geral, né? Tem mais aquele calor humano que, às vezes, né? Aqui, realmente... E depende também... A gente tem que falar de regionalismo também, até nesse país. Porque há áreas que realmente o povo é mais, né? E há áreas que o povo é mais receptivo. E assim vai. Mas, assim... Eu nunca morei em áreas aqui de alta concentração de brasileiros. Tá entendendo? Uhum. Muito embora eu tenha amigas brasileiras aqui, a minha amiga Simone e outras que realmente nós temos uma grande amizade. Mas, no geral, nunca, sabe? Então, assim, os americanos, eles são mais, né? Eles são mais na deles, como se fala, né? Mas eu tenho a minha melhor amiga aqui, ela é americana. E ela é doidinha da Silva. Agora, ela é uma exceção. Ela tem espírito brasileiro. Inclusive, eu tenho uma amiga americana aqui que ela é doidinha também. E um dia, ela me mandou uma mensagem, ela disse, Sandra, sabe aqueles testes do Facebook que você responde um monte de pergunta para saber qual seria a sua nacionalidade real? Ela disse, Sandra, eu acabei de fazer um daqueles testes no Facebook, respondi um monte de pergunta. Adivinha que nacionalidade o Facebook disse que eu sou? Aí eu digo, minha filha, eu sei, brasileira. Ela disse, foi! Ela ficou chocada, ela disse, eu sou brasileira. Ela ficou toda, sabe, animada com isso. Ela é muito diferente. Você realmente achar um americano assim, é diferente. Mas eu acho, vou te dizer, Catiane, eu não sei, parece que Deus sabe que tinha que colocar certas pessoas em meu caminho, porque eu nunca tive problema de amizade aqui. Uhum. Assim, claro, a gente é mais conhecido do que amigos, né? E aqui as coisas são diferentes. Você não vai na casa da amiga ficar por horas. Só, né, tudo depende, mas é diferente, né, do Brasil. Então, mas eu tenho uma ou duas ou três ou quatro amigas americanas que elas são maravilhosas. E eu me sinto tão acolhida com elas como eu me sinto com as amigas do Brasil. Mas é diferente, no geral. Uhum. Não essas amizades especiais que eu tenho, mas no geral é difícil achar, assim, você tem que realmente saber entender as diferenças culturais e às vezes se comportar de maneira mais reservada e deixar a pessoa vai se abrindo, aí você, né? Não é como no Brasil, por exemplo, se a gente está na fila do Bradesco para receber um cheque, pelo menos no meu tempo era assim, hoje em dia vai ver tudo. Tem esse negócio de Pix, que até agora eu não tenho Pix. E eu vou no Brasil, tudo é Pix, 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 eu fico doidinha. No meu tempo não tinha isso, né? A gente queria dinheiro, tinha que ficar na fila do banco a tarde toda. Aí se eu tô lá na fila do banco e você tá atrás de mim, começa eu e você, né? Aí eu já descubro tudo da sua vida, você já descobre tudo da minha. Aqui, não, realmente, né? Não é assim. Então tem essas diferenças. E As eu coisas vejo são bem isso. reservadas, espaçadas. Reservadas, é. E que eu não vejo de maneira negativa, eu vejo como diferenças culturais. Sim. Tem uma frase que diz assim, né? Se você tem um sonho e quer que ele dê certo, mantém segredo, Ah, né? aham. Porque de fato é, né? Às vezes quando a gente quer partilhar, né, no calor da emoção, e a gente, né, latino-americano tem muito isso, o calor, né, das emoções e de partilhar, e às vezes ser espontâneo demais. Às vezes a gente acaba se expondo demais também. Então, ser um pouco mais reservado não é ruim. Eu também Uhum. não vejo como algo ruim. Isso. Tanto que eu Hoje em brinco dia eu assim, concordo. eu, Catiane, né, nasci no sul do Brasil e percebo o choque cultural, né, do Paraná para cá, Rondônia, ele é muito grande. Deve ser. Tanto que às vezes eu falo assim, falo, gente, a sulista aqui não é grosseira, mas eu Isso, sou reservada. isso. Eu E não, você tem não todo o vou direito conhecer, de ser. eu não vou conhecer uma pessoa hoje e vou tá chamando ela de meu bem, de, enfim, né? Como Uhum, algumas pessoas aqui fazem, por serem extremamente calorosas, amorosas, né? Falo, uhum. olha, eu sou muito mais reservada, né? Então, assim, vamos, cada um no É, seu espaço, cada um no seu quadrado, tá isso. tudo bem. E tá tudo bem. E isso tem que deixar de ser visto como coisa negativa, né? Assim, porque não quer dizer que a pessoa seja chata ou que.
Não, é só porque às vezes leva tempo para você se conhecer, sabe? Eu entendo hoje em dia eu entendo isso perfeitamente. Eu sou uma pessoa muito extrovertida, eu sou daquelas que, sabe? Mas eu entendo isso perfeitamente. E eu não julgo uma pessoa que não é tão assim como eu, como chata ou como. Não, é porque nós somos todos diferentes, tá entendendo? E tem isso que você falou, assim, às vezes a gente fala demais, a gente, sabe, não precisa. Vamos nos conhecer pouco a pouco, não é isso? É, exato. Até você comentou no início, você, eu sou chata. Eu falei assim, bem-vindo ao time. Ai, já. Para algumas coisas eu falo assim, gente, desculpa, eu sou chata. Eu sou chata, Olha, né? Tatiane, se você falar isso, provavelmente, eu estou julgando assim por mim, é porque você percebe, e mesmo que alguém não tenha te chamado de chata, mas a gente percebe que a gente está sendo vista como chata. Assim, eu acho, tá entendendo? Porque eu realmente eu acho que eu sou chata, que muita gente provavelmente acha que eu sou chata. Mas isso é eu achando que eles acham, sabe? Ninguém nunca chegou e falou para mim, ai, tu é muito chata. Eu acho que não. Talvez eu tenha esquecido. Mas eu percebo que, assim, sabe? Especialmente outra coisa comigo também, eu falo. Não sei se é porque eu estou aqui há muito tempo. Eu falo as coisas às vezes, sabe? Que às vezes não sei. Talvez não devem ser faladas. Não sei. Mas eu acho que eu tenho um pouco a reputação de chata. Por exemplo, se você estiver atrasada e quando você chegar atrasada, eu vou falar. Eu vou reclamar. Ó, E eu não reclamo brincando, não, viu? Eu sou chata. não, exatamente. Eu digo, pontualidade é respeito. Isso. Então, Isso. Eu falo, vi um vídeo essa semana sobre isso. inclusive assim, quando eu estava comentando esses dias, conversando com uma pessoa aqui, e daí ela me convidou para uma palestra, né? Eu falei, que horas começa? Ela falou, é para começar tal hora, mas pode ser que atrase. Eu falei, termina que horas? Não sei dizer direito o horário que vai terminar. Talvez pode ser que. Eu falei, não, eu não vou. E depois conversando dela, falou, estava esperando o pessoal de fora chegar, né? Eu falei assim, mas esse pessoal que vinha de fora era palestrante? Eram os palestrantes ou eram ouvintes? Não, eram ouvintes. Eu falei, então Uhum. desculpa, eu falei assim, eu teria levantado e ido embora. Porque tem Com que respeitar certeza. quem chegou. Tem que respeitar Uhum. quem chegou no horário. E eu, Exatamente. quando eu vou dar uma palestra, eu falo assim, olha, me desculpe, mas vamos começar. Quem não chegou ainda, paciência, vamos começar pontualmente em respeito a quem está aqui. A quem Exatamente. se organizou com antecedência para estar aqui. Então, assim, para mim isso é respeito, sabe? Pontualidade é respeito. Concordo plenamente. E deixa eu te falar, falando de diferenças culturais, você ia dar certinho aqui. Aqui é muito comum, quando tem um evento, não estou dizendo que todo evento é assim, Uhum. mas eu vou até provar, por isso que você estava falando, eu estava até procurando aqui, ó. Ah, é muito comum um evento ter início e fim. Num convite, eu achei até uma festa de formatura dessa menina no passado. Tá dizendo aqui, ó, domingo, dia 25, não sei se dá para ver, ó, de 3 às 9. Aham. 3 às 9. Nem todos, aí isso é todos os convites que eu recebi ano passado. E, ó, essa aqui tá dizendo de 3, aí colocou uma interrogação, ou seja, não tem final. Tudo bem. Uhum. Mas é muito comum você receber um convite para um evento que diz, olha, vai ser de 4 às 7. Muito comum. Não é todo, mas é muito comum. Então, assim, eu sei que às vezes a gente vai para lugares, né, que realmente não tem hora para terminar e tá tudo certo. Mas eu amo quando eu sei que horas vai terminar. Porque eu amo, sabe, saber que, ok, como é que vai estar às 4, vai terminar às 7, então vou chegar em casa, vai ter. Minha mente está sempre assim, sabe? Então eu gosto de saber. Não tenho que saber, mas se a pessoa disser, é das 4 às 7, eu já fico toda animada, porque eu sei quando vai terminar. Uhum. É cor de velho, deve ser cor de velho. Isso é coisa de velho. Olha, você já sabe que envelheceu quando você tá desse jeito. Porque quando eu era jovem, eu não tava nem aí. Uhum. Sandra, e para você, né, fazer grandes mudanças, né, Hum. como essa que você fez, é uma questão às vezes só de necessidade ou também, né,
por mais que às vezes tenha uma necessidade, é um reflexo de como a pessoa ela se enxerga por dentro. De falar assim, não, ok, eu dou conta, eu sou capaz, eu vou. Ou não, você acredita, né? Você às vezes acha que só necessidade é um motivo já, uma justificativa suficiente para grandes mudanças. Olha, eu acho que teria que ser a combinação dos dois. No meu caso, a necessidade nem existia. Eu sei que tem muita gente que vai para outros países porque acha que quer uma vida, vai ter uma vida melhor, não sei o quê, né? Mas esse nunca foi meu pensamento. Porque eu sei que se eu tivesse ficado no Brasil, eu teria ficado bem. Eu sei que eu teria ficado bem, porque eu tinha objetivos. E eu ia fazer. Eu tinha planos. Tá entendendo? Eu queria ser professora universitária. Eu te garanto que se eu tivesse ficado aí, era isso que eu estaria fazendo hoje. Porque eu tinha aquilo ali na minha mente. Então, assim, não foi por esse motivo, foi mais a questão assim de querer ver o mundo, sair, sabe? E realmente achar que eu gostaria de estar em outro lugar. Tá entendendo? Mas é muito difícil porque a necessidade realmente é um dos motivos de muita gente que elas, né, vem para cá, né? Eu conheço casos realmente que a pessoa vem para cá, aí mora aqui, vive aqui e mandando, né, dinheiro para o Sim. Brasil. Então, assim, eu entendo a parte da necessidade, mas eu acho assim que muitas vezes a pessoa sofre, tá entendendo? Tá aqui, mas não tá feliz, porque você não tá. Isso aqui, você não se sente como aqui é a sua casa, tá entendendo? Quem tá aqui e veio porque realmente quis se aventurar, ou por um grande amor, ou veio para realmente se aventurar, ou para estudar, seja o que for, e gostou e ficou, eu acho que tem aquela questão mais assim de se sentir em casa, você realmente se sentir em casa. Mas quando você vem para cá com uma vida assim sabe, mais sofrida no questão de ter aquele estresse, de ter que ajudar outras pessoas no seu país, eu acho que é bem mais complicado. É mais difícil, a vida deve ser muito mais difícil. A vida é difícil em todo canto, realmente, né? Assim, eu acho que a pessoa vir para cá e achar que, né, tudo aqui é um mar de rosas, né? Não. Mas eu acho assim, é mais a questão da pessoa estar feliz onde ela está, sabe? Eu costumo dizer assim, Sandra, é o que você falou agora. Tudo, de certa forma, é difícil, né? Uhum. Nós sempre temos o nosso difícil. Então, eu digo assim: permanecer em uma situação, independente de qual for, é difícil, né? Mas você já conhece, mas é difícil. Lidar com o novo é difícil, né? Fazer uma mudança, permanecer não é fácil, sair também não é fácil. Qual difícil você está disposto a encarar? O de, o de sair, o de Então, sair, então eu com falo, certeza. a gente sempre tem que olhar qual difícil eu estou disposto a encarar. Porque às vezes permanecer, eu conheço, mas está me machucando cada dia um pouquinho, né? Isso aí tá me lembrando, essa história tá me lembrando do meu primeiro casamento, hein? Ai, 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 tá me Pode dando um ser, gancho. né? São situações, Uhum. né? Ficar era me machucava cada dia um pouquinho. Sair ia causar uma dor muito grande. Qual difícil eu estava disposta a encarar, né? E a vida é isso. Qual difícil eu estou disposta a encarar? Uhum. Exatamente. Tudo, né? Aí, que nem você disse, nada é fácil, não existe almoço grátis. A gente precisa ir em Isso. busca dele, né? Uhum. Com certeza. E agora eu quero entrar no momento da live com você que eu amo de paixão. Eu não sei nem se eu tinha comentado ela contigo, se eu tinha te preparado para isso. Ah, Mas é um momento da live, assim, em que a gente brinca e faz com que as pessoas conheçam um pouquinho mais da intimidade da Sandra e não dessa Sandra só que fez a mudança, né? uhum. E que estava disposta a fazer essa mudança de vida. Que eu chamo de rapidinha. Eu Ok. falo uma pergunta e você me responde. Então, você, Sandra, topa uma rapidinha comigo agora? Top. Eu espero que o meu cérebro aguente, que eu sou meio devagar com respostas, mas vamos Então, ver. vamos lá, Sandra. Mudar é.
Enfrentar obstáculos. Comida predileta da Sandra. Chocolate. Ai. E quem me conhece sabe o quanto que eu sou de saudável, de comida saudável, não sei o quê. Mas se você me disser qual é a sua comida favorita, é chocolate. Se chocolate fosse verdura e a gente recebesse um monte de vitamina e só coisa boa pro corpo, eu só comeria chocolate. Ai, muito bom. Muito... Bom, eu adoro doce, então deixa quieto. Minha casa. Meu aconchego. Onde eu gosto de estar. Onde eu A cor, não quero sair. cor predileta da Sandra. Rosa. Cuidar da casa é. Um prazer, minha coisa favorita de fazer. Nossa, eu tenho espírito de dona de casa. Eu sei que é para ser rapidinho, mas deixa eu te falar. Eu casei, tem 18 anos que eu tô casada. E o meu marido, ele me perguntou, não tinha filhos, ele me perguntou, você considera, e eu trabalhava, eu era assistente de contabilidade quando eu casei com ele. Uhum. Aí ele disse, você consideraria ficar em casa como dona de casa e cuidar dos filhos? Eu pensei, eu digo, olha, eu posso tentar. Eu falei para ele, eu posso tentar, mas eu acho que não vou gostar disso, não. Eu falei mesmo para ele, mas eu vou tentar. Ele disse, ok. Ele nunca me forçou a nada, mas esse era o sonho dele, tá entendendo? Inclusive, ele também tinha sido casado primeiramente, mas a primeira mulher dele era o contrário. Anyway, aí, colocando o inglês ali no meio. Aí eu tentei minha filha e me apaixonei. Eu só tive um filho, porque foi a vontade de Deus para mim, né? Mas eu queria ter tido 10. Sabe, eu gosto de uma casa cheia de criança, de bagunça, de cozinhar, eu amo. E eu fiquei quase 18 anos fora do mercado de trabalho. Meu filho fez 16. Aí eu digo, ok, meu cérebro está ficando meio devagar, eu preciso de uma rotina diferente. Eu quero um trabalho que não me traz dor de cabeça, que eu só trabalhe lá e volto para casa. E eu quero só umas horinhas por dia. Aí inventei de trabalhar nessa escola, na cafeteria, né? Acho que no Brasil chama. As merendas lá. Cantina. Aqui as crianças almoçam na escola. Então, era cuidando das crianças nesse sentido. Minha filha já faz 6 meses, eu não vejo a hora de sair. Por quê? E agora eu amo muito minha chefe, eu não vou deixar ela na mão. Mas eu não vou assinar o contrato do ano que vem. Já decidi, está decidido. Porque as coisas que mais me dão prazer, eu não estou podendo fazer. E eu não sou feliz assim. Uhum. Eu gosto, quando eu tô lá, eu gosto. Mas quando eu estou em casa, eu estou estressada. E eu, como eu disse, sou sobrevivente de câncer 2 vezes. Para mim, e cada caso é um caso, tá entendendo? Mas para mim, não vale a pena eu viver o resto da minha vida me estressando, porque, sabe? Agora, eu vou te falar. Se eu tivesse que fazer isso, eu faria. Se a minha vida, se pagar as minhas contas, dependesse disso, claro que eu faria. Tá entendendo? Claro. Mas é como. Quem foi que me falou? Sandra, você foi procurar sarna para se coçar. Foi uma amiga, uma seguidora, a Karine. Ela disse, Sandra, eu aqui querendo me aposentar e lá vai você procurar sarna para se coçar. Eu digo, minha filha, você está certíssima, foi isso que eu fiz. Então, no meu caso, tá entendendo? No meu caso, hoje em dia, eu cuidar da minha família, porque o meu filho vai sair de casa daqui a 1 ano e meio, 2 anos, ele vai para a universidade. Aí eu fiquei com aquele medo, sabe? E aí, agora? Mas eu acho que eu vou voltar para o que eu estava fazendo antes, que é cuidar da minha família, dar um tempo. Aí, quando ele não estiver mais em casa, aí eu decido se eu vou querer fazer alguma mudança. Mas eu vou te falar, Catiane, o meu lar para mim é tudo. Eu nunca estou entediada em casa. Você nunca vai me ver em casa sentada assistindo Netflix, porque eu não tenho nada para fazer. Eu amo cuidar da minha casa e eu estou frustrada porque eu não ando podendo fazer isso do jeito que eu gosto. Então, pronto. Qual foi o negócio? Rapidinha. Meu lar. Animal favorito? Animal favorito, gato. Lugar favorito? Eu ia dizer minha casa. Um sonho que a Sandra ainda quer realizar. Ai, meu Deus. Ver o meu filho crescido, profissional, vivendo a vida dele,
sozinho ou com alguém, mas feliz. Esse é o meu sonho. Uma paixão? Meu marido. Um hobby? Um hobby? Eita, hobby? Eita, sou muito ruim de hobby. Treinar. Vou chamar de hobby, viu? Vou chamar de hobby, não sei se é. Mas se exercitar. Cozinhar. Perfeito. Sandra, dormir de camisolinha ou algo largo, mais à vontade? Minha filha, camisolinha não, pelo amor de Deus. Não, e graças a Deus. Olha, deixa eu dizer uma coisa bem rapidinho. Minha irmã, é a minha irmã mais nova, ainda lembro, quando eu morava no Texas, ela veio me visitar, aí ela viu à noite como é que eu colocava aquele hobby. Olha, tá aqui, ó, vou te mostrar. Eu colocava isso aqui de noite, depois que eu tomava banho, não sei o quê. Aí eu lembro uma vez ela olhou pra mim assim, ela disse: menina, tu não tem vergonha não de ficar desse jeito na frente do teu marido. Aí eu digo: oxe, eu, hein? Ele não foi, meu marido não tá nem aí para esse tipo de coisa. Ele não liga se eu tiver assim, ó. Ele não tá nem aí. Mas era aquela mentalidade, sabe? Não, tem que estar, você tem que. Para mim é confortável. Dormir para mim é confortável. Aqui, ainda mais no frio, camisolinha não dá não. Você congela. Não tem beleza aqui não. Aqui não tem beleza não. É o que é pijama. Aqui é pijama. De pano, aquele material fofinho. Aham. Acho que é soft, né? Eu acho que é. Acho que é isso. Aham. Ah, Sandra, se cuidar, né? Se cuidar, Se cuidar para você comer bem, olha, nutrir o corpo, se exercitar. Larissa, tô vendo você aí. Ela A falou que minha é uma sua risada. risada. Larissa, eu tô me comportando aqui com a Caticiana. Eu tô me comportando. Nos meus stories não me comporto não, mas com a Caticiana eu tô bem santinha. Não dei a minha risada de verdade ainda não. Risada de bruxa. Se cuidar, treinar todos os dias, segunda a sexta, comer bem, sabe? Cuidar da pele, muito importante. Amo me cuidar em todos os sentidos, internamente, né? Em todos os sentidos. Se cuidar é essencial. Cuidar da sua saúde em primeiro lugar. Mudanças? Mudanças. Mudanças são difíceis, mas às vezes necessárias. Muito Eu bem. mudei de uma cidade enorme, cidade grande, para uma área rural onde tem menos de 5 mil habitantes. Meu marido me arrastou e eu vim reclamando o tempo todo, reclamando. E hoje eu amo. Obrigada, marido, obrigada. Ó, Sandra, nós estamos chegando ao final. Eu quero te agradecer. Você foi prontamente, né? Você falou, Uhum. não, quando eu te convidei através da Valéria, obrigada, né, por ter indicado. Uhum. Você falou assim, não, Cassiane, eu topo sim, vai ser legal falar. E realmente, você é uma pessoa assim, não nos conhecemos pessoalmente, mas pelo que conversamos, né? Uhum. Preparando a live, tudo, você é uma pessoa de uma luz, pelos seus stories que eu vejo, tremenda. Como eu disse, as nossas raízes, as nossas crenças dizem muito sobre nós, e eu imagino que, como você falou, né, um pouco do pai, da mãe, mas que foram pessoas muito abençoadas também, e que do Uhum. jeito deles, né, me abençoaram muito e prepararam para a vida. Então, eu tenho muito que agradecer a você por ter Uhum. topado, a eles por terem colocado no mundo esse ser tão querido, né? E que mostrou para nós, né, os desafios de uma mudança, mas os prazeres de uma mudança, né, Sandra? Com Como a certeza. gente falou sempre, e eu acabei de falar, ficar nem sempre é fácil, sair também não é. Então, qual difícil a gente está disposto? E às vezes a gente deixa de fazer. Você disse lá no início, né? Gente, eu tô viva. Eu podia não estar desde os meus 20 e poucos anos, né? Uhum. Eu tenho tanto a agradecer e aproveitar. Então, Sandra, de coração mesmo, muito obrigada. Obrigada a você. Eu vou aguardar aquele story, né? Da neve.
Vai ter, vai ter. tá? E quero dizer aqui para quem está nos assistindo e vai nos assistir, né? Que assim como mudar faz parte da vida, é necessário e traz prazer, né? Faz com que a gente lembre que a vida ela foi feita para ser vivida e que vale a pena ser vivida, ser Amém. desfrutada, né? Isso. E se às vezes tem alguém aqui que está assistindo a gente ou que vai nos assistir que fala assim, eu não estou sentindo isso que a Sandra sente, né? Ou que a Catiane sente. Eu perdi esse prazer em viver, né? Caminhos do Prazer, que é o meu trabalho como terapeuta, é isso. É fazer a gente olhar para dentro e voltar a desfrutar dos prazeres da vida. Porque Uhum. ela é tão boa. E com Isso. toda certeza vocês escutaram, gente, a Sandra teve N desafios, né? N motivos para talvez ser uma pessoa triste, amargurada, mas não. Ela Uhum. confiou no que tinha dentro dela, né? Que é amor, que é luz, e redescobriu, né? Cada lição difícil teve uma lição, né? Cada momento difícil teve uma lição, teve um aprendizado, uma evolução e uma forma de olhar o prazer, né, Sandra? Exatamente, Catiana. Então, beijo grande. Muito, muito obrigada. Eu amo aquele seu gato. Gente, que coisa mais linda que você coloca nos Alô, stories. a preferida. Ah, tem a preferida da família ali, tá Ela é a vendo? preferida do marido, ela é. Não adianta, né? A gente sempre brinca, fala assim, não é nem questão de ser o preferido, porque cuida dos outros igual, né? É, Mas tem aquele com que a gente tem uma conexão isso, diferente, né? E isso, assim é com todo mundo, né? E com tudo na vida. Não, isso. não é pelo fato da gente não se conectar com algo ou com alguém rápido, né? Uhum. Logo de entrada que a gente não goste. Às vezes só é um jeitinho diferente de lidar. Isso. E, Catiane, obrigada a você por esse trabalho maravilhoso que você faz, viu? Porque Imagina. é muito importante ajudar as pessoas, né? Especialmente as que estão passando por dificuldade, ajudar a ver que aquela dificuldade momentária ali daquele tempo, daqui a uns anos você vai olhar para trás e vai ver o quanto que aquilo te, né, te modelou, né? Uhum. E eu tenho certeza que o seu trabalho influencia muito nesse sentido, é muito importante. Eu agradeço a você por isso. Obrigada, Sandra. E é o que eu te pedi e você falou, né? Como o tempo faz com que a gente amadureça e mude, e como é bom a gente olhar para isso, né? E ver. Ah, Eu acredito que toda dificuldade, como você disse, ela vem para ensinar algo. É com só a certeza, gente olhar para ele com calma, com carinho. com E, certeza, minha filha. e aprender a abraçar a dificuldade, né? Amém, É a yes. melhor coisa que tem. Com certeza. Tem que enfrentar. Tem que enfrentar. Uhum. Sandra, beijo. Muito, muito obrigada, Beijo, tá? Tatiana. Obrigada, viu? Amei, amei. Excelente final de semana. Fica com Deus. Você também, querida. Beijo. Mua. Até. Tchau. Tchau.